Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, eu penso que há uma pergunta que hoje tem que fazer. Para todos nós, e não só nas palavras do Governo, a liderança do Eurogrupo foi uma matéria importante para o país, uma importante para a afirmação de Portugal e para os nossos interesses. Ora, numa fase crucial em que o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, a União Europeia, estão a aprovar o quadro financeiro plurianual, o Fundo de Reestruturação e um conjunto de instrumentos onde a Presidência podia ser precisamente útil, era mesmo nesta altura que ela nos podia ser útil. Como é que o Governo vê esta saída do Ministro das Finanças? Porque parece-nos que é um passo atrás no momento em que mais útil nos poderia ser a sua participação. Se o Governo de antes defendia que isto era fundamental, como é que não fez parte da estratégia do Governo garantir que ela se mantinha? Se pergunta o seguinte, Sr. Ministro, tendo em conta que a proposta do quadro financeiro plurianual é exatamente a mesma que foi apresentada pelo Presidente Michel, pelo Presidente do Conselho no início do ano, em fevereiro, que foi apelidada de péssima, do Governo português iria votar contra, era contra o interesse nacional, diz tudo aquilo que foi dito pelo Governo relativamente a esta proposta. O Governo português agora vai aprová-la sem piscar os olhos, só porque vem acoplada a um bom plano ou com muito dinheiro para Portugal do plano de reestruturação? Vamos baixar os braços dessa forma? O Governo tem aqui duas posições diferentes perante a mesma coisa, bem sei que em contextos diferentes, mas num curto espaço de tempo. Sr. Ministro, a Convenção Prum, que foi chumbada recentemente pelo Parlamento Europeu, a Convenção Pruno, o Protocolo Pruno, penso que conhecerá, o Sr. Ministro, não é a sua área direta, mas como Ministro dos Negócios Estrangeiros deverá conhecer, que no fundo permite a partilha de dados que são seguros e mais do que auditados com os Estados-membros, é uma das grandes reivindicações do Reino Unido. Numa fase que a negociação corre mal, mas que ao mesmo tempo Portugal, como aliado estratégico do Reino Unido e sobretudo o país que mais interesse tem no turismo dos ingleses, na reabertura e na recuperação da economia, como é que Portugal justifica este chumbo, sobretudo quando até os próprios eurodeputados do Partido Socialista alinharam neste chumbo no Parlamento Europeu? É muito contraditório com aquilo que é a sua posição, que nós conhecemos, de grande empenho e de grande esforço em tentar colaborar com o Reino Unido para ter a saída mais pacífica e que não ponha o interesse nacional em causa. Quarta questão, Sr. Ministro. O Mecanismo Europeu de Proteção Civil foi, infelizmente, criado na sequência de uma grande tragédia em Portugal que nós todos, infelizmente, conhecemos. Portugal deu um impulso importante, a nossa fragilidade foi importante. Como é que se explica que Portugal, após 2 anos de funcionamento do mecanismo, todo o investimento que foi feito, continua a não fazer parte dos países que fazem parte da estrutura do Mecanismo Europeu de Proteção Civil? Tudo bem que Portugal participa em algumas missões e tem até um mecanismo a ajudar-nos, mas Portugal não faz parte de facto de quem decide, quando até podia tirar muito proveito na aquisição de equipamento, na decisão operacional sobre essa matéria, em todos os passos que forem dados. E termino, Sr. Ministro, com uma última pergunta. Os países têm condições diferentes para ajudar a sua economia. Portugal optou, sobretudo, nesta fase do desconfinamento, por linhas de crédito, ao contrário de outros países que garantiram financiamento direto às empresas, a fundo perdido. E eu recordo, nós bem sabemos que temos condições diferentes de outros países, mas o mercado interno vai ficar completamente desequilibrado quando a reabertura da economia acontecer. E vai haver uma grande disparidade de condições entre as empresas de países que ajudaram diretamente e de países que só admitiram linhas de crédito. Ou seja, o mercado interno foi pensado para impedir ajudas de Estado, precisamente para impedir esta forma de tratamento desigual em mercados que são iguais ou que são concorrenciais e em que as empresas de diferentes países atuam. Com esta fase de ajuda às empresas, isto vai ficar completamente desvirtuado e, portanto, a pergunta que eu faço é o que é que o Governo está a pensar fazer para conseguir corrigir esta situação e impedir que as empresas portuguesas sejam prejudicadas nos mercados onde concorrem com as outras. Muito obrigado, Sr. Presidente, e aguardo as respostas.